começar uma série hoje com vocês sobre a proteção do nosso lar. Nós muitas vezes terceirizamos o cuidado da nossa casa para Deus, sem entender, Jefferson, que a responsabilidade do cuidado da família é nosso. Deus ele vai abençoar a esposa, Deus vai abençoar os filhos através da nossa vida. Deus ele gerou Adão, ele era o provedor de Adão, mas Adão se tornou o provedor de Eva. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que quando Adão peca, Deus não cobra Eva, teve a primeira atitude ali do erro no Éden, Deus não cobra Eva, Deus cobra Adão. Por quê? Porque a responsabilidade era dele. O problema é que nós vivemos em um tempo onde as pessoas, Fábio, elas estão tão agitadas, elas estão tão envolvidas com tantas coisas, que elas deixaram de cuidar da sua casa, deixaram de cuidar da sua família. Então nós vemos hoje, infelizmente, uma juventude se perdendo, nós vemos hoje uma geração longe de Deus, nós vemos hoje uma geração de jovens e adolescentes que não conhecem Deus, não conhecem a palavra, que estão mortos, adoecidos, endemoniados, estão seduzidos pelo inferno, pela música, pelo pecado, pelos erros. E alguns pais estão acreditando que isso é culpa da igreja, isso é culpa da sociedade, isso é culpa da internet, isso é culpa da escola. Mas infelizmente a culpa principal dessas perdas somos nós como pais. Casamentos que estão sendo destruídos, a culpa é do cônjuge, do marido, da esposa que não se posicionou. Então durante 4 semanas eu quero falar sobre essa prevenção da proteção da família, sobre de fato sermos alcançados pelo favor de Deus quando nós estamos fazendo a nossa parte. Uma coisa, e eu vou começar essa série de mensagens, Gil, falando sobre filhos, mas a gente vai falar sobre casamento, nós vamos falar sobre relacionamentos familiares durante essas 4 semanas. E um dos erros que eu tenho visto gritantes, principalmente dentro da igreja, está exatamente nesse cuidado com a geração de filhos. Os nossos filhos, crianças, juniores, adolescentes, eles estão se perdendo. E o que nós estamos fazendo? Nada. A palavra do Senhor diz que quando Moisés, ele foi levantado por Deus como um libertador de Israel, e quando nós entendemos, Moisés ele tipifica a pessoa de Jesus. Jesus ele veio para nos trazer libertação e salvação. Você pode dizer um amém por isso? No Velho Testamento, Moisés ele arremete Jesus a esse processo. Então Deus ele começa agora a envergonhar o Egito e provar para os hebreus que todos os deuses do Egito não eram deuses de verdade. Eles eram falidos, fracassados. Por isso Deus manda as 10 pragas. As 10 pragas não foram para convencer Faraó, Michael, a liberar o povo. Pelo contrário, a Bíblia diz que cada vez que Moisés ia, Deus provocava Faraó e endurecia o coração dele. A Bíblia diz: o Senhor endureceu o coração de Faraó. Para que Faraó fosse então, o Egito fosse envergonhado diante da sua idolatria. Eles adoravam inclusive os mortos. As pirâmides do Egito, elas são um culto aos mortos. E a Bíblia diz que um dos momentos quando Moisés foi a Faraó e diz, Deus manda dizer, liberta o meu povo. Faraó disse, podem ir, mas deixa os filhos de vocês aqui. Ele falou, vão adorar o Deus de vocês, vão queimar incenso, vão fazer ofertas pacíficas para ele no deserto, mas os filhos ficam aqui. Infelizmente, Ivan, essa tem sido a mesma realidade nos dias de hoje. O diabo entende que existe algumas famílias aqui que elas não param mais a sua caminhada com Deus. Ele pode até diminuir o ritmo, ele pode até dar uma escorregada, ele pode até dar uma tropeçada, mas ele sabe que o seu Redentor vive, amém, queridos? Ele sabe que não vai conseguir te parar, então ele está fazendo o quê? Ele está parando seus filhos. O erro, Guilherme, que muitos pais têm cometido, ele vem para a igreja, mas o filho fica na frente do Netflix. Ele vem para a igreja, mas o filho fica na frente da rede social, fica na frente do videogame. O filho vem para a igreja, mas o filho não aprendeu nada sobre uma vida cristã. E a obrigação de ensinar uma caminhada cristã para os nossos filhos não é da igreja, não é do pastor, não é do professor do Kids, não é do ministro dos juniores. É nossa como pais. É nossa responsabilidade. Quando Deus me deu a oportunidade de ser pai, Deus confiou em mim também uma responsabilidade, Ezequiel.
uma responsabilidade. Se os meus filhos vão dar certo, ou se os meus meninos vão dar errado, a responsabilidade disso é minha. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e ele nunca mais se esquecerá. Se os nossos filhos estão esquecendo do caminhar com Deus, se os nossos filhos têm resistido Deus, se os nossos filhos têm rejeitado Deus, a falha foi nossa, não foi de Deus. A responsabilidade é nossa. Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, ele diz: a escola não educa, ela ensina. Quem educa são os pais. E eu vou parafrasear Mário Sérgio Cortella na mesma linha, dizendo: quem vai alinhar a vida espiritual dos seus filhos não é a igreja, é você. É você, somos nós. A minha pergunta é: o que nós temos feito pela nossa casa? Se os meus filhos serão bons maridos, se os meus filhos serão bons profissionais, se meus filhos serão bons levitas, se os meus filhos serão adoradores do Senhor, se os meus filhos vão viver o princípio da palavra, depende de tudo que eu estou plantando na vida deles. O que eu estou derramando sobre a vida deles? O Fernando domingo falou para mim: pai, faz tempo que você não chama a gente para subir lá no altar. Eu falei: por quê? Ele falou: é que eu gosto. Eu falei: você gosta para aparecer? Não, é que eu gosto de estar lá em cima, porque esse vai ser o lugar que eu vou ficar por muito tempo. Eu falei: amém, amém, eu quero isso mesmo. Não é ele seguir um legado pastoral de uma igreja transferida de pai para filho, é ele seguir um legado ministerial daquilo que Deus tem derramado sobre a vida deles, amém, queridos? Só que os filhos só vão amar aquilo que nós amamos se nós ensinamos eles a amarem. Para a gente poder entender hoje este papel, essa responsabilidade dos pais com os filhos, eu quero pegar um exemplo de um homem que ele viveu dois extremos. Nós reconhecemos ele com dois extremos. O primeiro extremo é o homem segundo o coração de Deus. De quem que eu estou falando? Davi. O homem segundo o coração de Deus. O homem arrependido. O homem quebrantado. Um homem que respeitou o seu senhor e sogro, o seu rei, mesmo quando era perseguido. Um homem que escreveu salmos lindos, um verdadeiro adorador, um libertador que quando tangia sua harpa, os espíritos malignos que oprimiam Saul iam embora. E quando nós vemos a história desse homem, nos alegramos e falamos: uau, eu gostaria de ser como Davi, é verdade ou não é? Uau, que maravilha, o cara manifestando Deus, o cara tocando os espíritos malignos indo embora, um coração arrependido, mesmo quando peca ele se volta, e o Senhor é misericordioso, o homem que recebeu o título desse homem que tem um coração segundo o Senhor. Porém, de outro lado, nós encontramos um outro extremo, um homem que ele ultrapassou todos os limites do pecado. Eu posso dizer que Davi, ele errou em 3 áreas da sua vida. Ele teve 3 pecados gritantes que marcaram a sua história negativamente, Sebastião. O primeiro vocês já sabem, o pecado de Davi do adultério com Betsebá. Todo mundo conhece a história, sim ou não? O segundo, o pecado de Davi matando o marido de Betsebá, porque ele gera um filho com ela. E esta criança agora nasceria num tempo que o marido estava fora de casa. Ela, como mulher adúltera, seria apedrejada. Não iria morrer sozinho, ia fazer com que aquele que gerou o erro também morresse. E ele, para se proteger e proteger a mulher, ele manda a Urias voltar para casa. Urias não encobre o pecado dele, Deus não permite. Então ele decide matá-lo pelas mãos dos moabitas. Devolve Elias para o fronte de batalha com uma carta selada dizendo: Joabe, ponha Urias na frente da batalha, quando os moabitas se levantarem, deixa ele sozinho. E ele mata, assassina Urias com a espada dos seus inimigos. Porém, na minha avaliação, o que mais trouxe consequências sobre a vida de Davi, não foi o pecado do adultério ou o assassinato, mas foram os erros que ele cometeu com a sua casa. Na minha avaliação, o que mais comprometeu Davi, Vande, foi a sua ausência como pai. E isso trouxe um desastre sobre a sua casa. Para vocês terem uma ideia, a ausência dele como pai, eu entendo que o pecado do adultério também somou para isso, eu entendo que o assassinato de Urias também somou para isso, mas a ausência de paternidade, e quando eu falar de paternidade, eu não quero que você traga a responsabilidade apenas para o pai, para o marido, mas que nós possamos entender o nosso papel como pai e mãe, os erros que ele cometeu, Creibe, dentro da sua casa, junto com os seus filhos, fizeram com que 4 filhos fossem mortos. Ele não enterrou um,
Ele enterrou 4. O primeiro filho, Ricardo, que ele enterrou foi o filho do adultério com Betsebá, que era um bastardo. E essa criança, infelizmente, se ela tivesse continuado a viver, essa criança ela seria selada, ela seria marcada e rejeitada pela cultura judaica, pela bastardia. A lei judaica diz que o filho bastardo não entraria na congregação dos santos até a 100ª geração. Então a morte dessa criança eu vejo até Deus poupando de algo que seria desastroso. Agora, de quem foi a culpa do gerar esta criança? Davi. Quem está me entendendo, diga amém. Quando nós vemos 4 filhos de Davi morrendo por conta da sua ausência, por conta dos seus erros, Vanessa, o que eu começo a entender? Que quando eu e você, como pai e mãe, não assumimos a nossa posição dentro de casa, não somos corretos nas nossas ações com os nossos filhos, não cumprimos o nosso papel de direção, proteção, limite, organização, afeto, nutrição, nós estamos levando os nossos filhos à morte. Sabe por que nós encontramos uma geração de jovens e adolescentes que estão longe de Deus e alguns que acham que estão próximos de Deus, mas estão apenas vivendo uma aparência do Evangelho? Porque o cara posta uma vida com Deus, mas lá no namoro dele ele está tudo encalacrado de pecado. Ele posta uma vida com Deus, ele posta uma canção, ele faz uma aparência, mas está escravizado pela imoralidade, escravizado pelo pecado e pelo erro. Elas estão morrendo espiritualmente, eles estão adoecidos, eles estão endemoniados, eles estão seduzidos. E a culpa é nossa. Eu posso dizer para vocês, Davi matou 4 filhos. Ele matou, porque ele não assumiu a sua posição. O primeiro é o filho do pecado. A Bíblia diz que depois de alguns dias ele morreu. Davi jejuou e clamou ao Senhor para que esse menino viesse ter vida. Como o menino morreu, a Bíblia diz que quando informaram ele, com medo do que ele poderia fazer, que estava entristecido pela condição da doença deste bebê recém-nascido, ele se levantou, lavou o rosto, comeu, e alguém disse: o que aconteceu? Você estava todo triste, angustiado, enquanto o menino estava doente, agora que morreu você levanta? Ele falou: eu clamei enquanto ele estava vivo, agora morreu, posso fazer o quê? Ele se levantou. O segundo filho que morreu, Amnon, vou entrar um pouco mais em detalhes depois. O filho mais velho, o primogênito, o detentor do trono, criado, preparado, educado para ser o sucessor de Davi, morto pelo próprio irmão Absalão, porque violentou a irmã, cometeu um abuso íntimo contra a irmã, e o pai não fez nada. O irmão, vendo que o pai não fez nada, o matou. Mandou os seus servos numa festa embebedarem a Amnon e o matou. Davi primeiro tem que enterrar o filho recém-nascido. Agora ele tem que enterrar o filho que ele depositou o seu coração, derramou o seu coração, o seu primogênito, o seu primeiro. Sabe por que o filho morreu? Porque ele não fez nada. A gente vai entrar em detalhes dos erros de Davi daqui a pouco. O terceiro filho que morreu, o próprio Absalão, que depois que matou o irmão fugiu, ficou 3 anos em Jesur. A Bíblia diz que Davi mandou trazê-lo, mas não deixou ele entrar na sua presença. Ele ficou indignado com a rejeição, se rebelou contra o próprio pai, tentou assumir o trono. O pai, para não matá-lo no palácio, foge descalço. Ele entra em guerra contra o próprio pai. Ele coabita com as mulheres do seu pai diante de toda Israel na tenda, em frente ao palácio. Ele envergonha, humilha o seu pai. E na batalha que ele entra contra o seu próprio pai, a Bíblia diz que Joabe, general de Davi, primo de Absalão, o mata. Porque ele fica pendurado numa árvore e ele é encravado naquela árvore. Quem matou Absalão? Não foi Joabe, foi Davi. Porque ele não assumiu a sua posição quando precisava assumir. E o quarto filho? Davi já estava no leito de morte. Já tinha definido quem assumiria o trono numa direção de Deus, que seria Absalão. Deus já tinha dito: Absalão será o seu sucessor. Mas ele tinha um filho que a Bíblia diz que ele nunca contrariou, chamado Adonias, irmão de Absalão de mãe também. E Adonias, sabendo que o pai já estava prestes a morrer, sabendo da decisão que seria Absalão, o sucessor, Salomão, o sucessor, ele se autoproclama rei, sem o conhecimento do pai, sem a bênção e a direção do pai. E agora, o Salomão, que assumiu o reino, tem que mandar matá-lo, porque ele era um insurgente. Sabe quem matou Adonias? Davi. Eu não estou falando de uma morte física dos nossos filhos, mas nós estamos matando as emoções dos nossos filhos.
Nós estamos matando a vida espiritual dos nossos filhos, nós estamos matando o ministério deles, estamos matando o chamado deles, quando cometemos erros que Davi cometeu. Quais são os erros que nós como pai não estamos dando conta? Nós crescemos numa geração onde os nossos pais nos bateram muito, Francisco. Eles nos educaram bastante. Quem apanhou do pai e da mãe aqui? Levanta a mão, quero ver. Eita! Dá quase para fazer uma rebelião contra os pais aqui, né? Quase. E aí por apanharmos, o que nós dizíamos? Muitos de nós diziam, quando eu for pai, eu não vou bater. Não levanta a mão, quem pensou nisso, mas pensamos muito, sim ou não? Sim ou não, gente? Ah, quando eu for pai eu não vou bater. Ah, quando eu for pai eu não vou corrigir, eu vou deixar fazer tudo o que quiser. É por isso que a gente está bagunçado. A Bíblia diz, e converterei, e o espírito de Elias converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A maldição que a terra está sendo ferida hoje é com a geração de filhos que estão longe do Senhor. E o problema de uma criança que cresce longe do Senhor, uma criança que cresce fora do padrão de Deus, Daniel, uma criança que cresce longe, que ela se desenvolve fora dos princípios, vai ter que aprender a duras penas, infelizmente, ela vai ter que aprender a duras penas o que é princípio de verdade. Ela vai ter que aprender. E muitos, infelizmente, Daniel, não se deram conta por toda essa situação. Quando eu não ensino o princípio para o meu filho, vou esperar o pessoal parar de conversar, daí a gente continua, que eu me perco. Quando eu não ensino o meu filho o princípio correto, quando eu não ensino o meu filho o caminho correto, quando eu não coloco o meu filho dentro dos mandamentos, a Bíblia diz que se nós não obedecemos à voz do Senhor, as maldições nos perseguirão e nos alcançarão. Nós estamos colocando os nossos filhos no caminho de maldição e destruição. Quais foram os erros de Davi? Vamos entender isso. Vai comigo lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13. E nós vamos entender um pouco os erros de Davi e saber se nós não estamos cometendo os mesmos erros. 2 Samuel, capítulo 13, verso 3. A Bíblia diz que Amnon, o filho mais velho de Davi, o que seria o detentor do trono, William, tinha um amigo. Olha o que diz o texto. Mas Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sagaz. Sabe qual foi um dos primeiros erros que Davi cometeu na criação do seu filho, Dai? E nós muitas vezes estamos cometendo o mesmo erro. Ele não prestou atenção com quem o filho dele estava andando. Diga assim comigo, cuidado com as influências. Cuidado com as influências. Eu fui capelão de presídio feminino. E me assustava, cada culto que eu fazia no presídio feminino, Guilherme, eram 80 meninas que participavam do culto. 83%, pastora Mari, pertinho ali do teu pet shop. 83% das detentas que vinham para o culto que eu ministrava eram meninas de 18 a 23 anos de idade. Assustador. Você pega assim a Lili, a Vanessinha, eram meninas todas nesse porte de Lili e Vanessinha. Meninas que não tinham tido a oportunidade ainda de conhecer a vida, de viver uma vida, de ter um crescimento, mas elas estavam ali. E a grande maioria delas estava ali por conta de quem? Do namorado. O namorado era traficante, a bolsa de droga estava com ela. O namorado era traficante, ela estava traficando junto. O namorado cometeu um crime e ela estava junto, e ela estava presa. Sabe o que é isso? Influência. Agora, sabe o que me chama a atenção, Lula? É que Davi foi o cara que escreveu o Salmo 1. Põe para mim o Salmo 1, Reginaldo. Olha o que Davi diz no Salmo 1. Ele diz assim, bem-aventurado, abençoado é aquele que ele não segue o conselho dos ímpios. Olha lá, o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Quem escreveu isso daqui? Davi. Mas o seu filho, o primogênito, que seria o detentor do seu trono, caminhava com um homem que a Bíblia diz que ele era mau, ele era sagaz, ele era malvado.
E ele não se deu conta. Ele não se deu conta. Sabe aquela coisa? Desculpa eu estar desconstruindo hoje tudo aquilo que você via de bom em Davi, né? Hoje eu vou acabar com Davi aqui com vocês e eu peço perdão. Eu continuo respeitando quem ele foi, mas ele se perdeu. Ele foi aquele cara que fez assim, ó: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele ensinou para o filho de todo mundo, Cleonice. Ele ensinou para todos os pais, mas ele não prestou atenção. Sabe quem matou Aminon? Foi Davi, permitindo que ele andasse com esse cara errado. Porque a Bíblia diz que um dia o filho dele mais velho, que não tinha limites, ele não cumpria o seu papel de pai, se apaixonou pela própria irmã Tamar, e comentou com o primo Jonadab, dizendo: rapaz, eu estou apaixonado pela minha irmã. Ela é uma gata, eu quando a vejo, dá uns arrepios. O que o malvado diz? O coração sagaz, a má influência. Falou: cara, faz de conta que você está doente. Fala para o teu pai que você quer comer um bolo feito pela sua irmã. E quando ela vier, você possui ela. Se ele tivesse andando perto de gente correta, gente de princípios, e Davi como pai e rei, tinha que ter escolhido quem seriam os seus amigos, porque é provável que se ele se tornasse rei, Jonadab seria um dos seus conselheiros. Olha o tipo de gente, Márcio, que ele estava deixando o filho andar. Se tivessem pessoas boas perto, pessoas de princípio, pessoas corretas, o que falaria? Que isso, rapaz, que atrocidade é essa? Que maluquice é essa? Você não está vendo? É sua irmã. Isso não é só pecado pela cultura judaica, isso é pecado em qualquer cultura. Isso é destrutivo. Mas o cara falou: dá um jeitinho. A primeira coisa que nós precisamos prestar atenção: com quem nossos filhos estão andando. E não estou falando de filho adolescente não, gente. Eu estou falando de qualquer idade. Está vendo aqui a Helena, pequenininha do pastor Dodô? Ela já tem amiguinhas. E a pergunta é: o que com ela, as amiguinhas que ela está andando estão ensinando para ela? Nós trabalhamos aqui na igreja com um atendimento de gente, cuidado de gente. Sabe o que a gente ouve direto? Aí eu fui tocado a primeira vez com 5 anos de idade. 4 anos. Eu aconselhei um rapaz, ele falou: eu tive minha primeira relação íntima com 4 anos de idade. Com um menino de 6, no corredor da escola. Os pais não estão prestando atenção. Nós estamos tão corridos, Edson. É tanta coisa. Nós estamos tão corridos com o nosso trabalho, com as nossas formações. Estamos tão corridos para poder ver as redes sociais, com as nossas conquistas, que nós não prestamos atenção. É tudo criança. Tudo criança. E o que essas crianças estão fazendo? Preste atenção nos amigos dos seus filhos. Preste atenção na família dos amigos dos seus filhos. A gente tem que prestar atenção nisso. Qual é o princípio? Você ensina um princípio correto aqui, mas o amigo do seu filho, o pai do amigo do seu filho, ensina outro princípio lá. Você cuida para que os seus filhos não vejam coisas que venham contaminá-los. O pai do amiguinho do seu filho, infelizmente, dorme no mesmo quarto que ele, faz o que não deveria fazer na frente dele, e ele faz de conta que está dormindo, e essa criança está aprendendo. E aí quando essa criança vai para a escola, o que ela quer fazer? Ela quer fazer o que ela viu. Quem está me entendendo, diga amém. E nós estamos dando conta. Porque é o tipo de coisa que as crianças não revelam. Falam: pai, hoje o menininho tocou no meu pipizinho. Ninguém fala isso. Porque mesmo sendo criança, ele tem uma consciência do que é certo ou errado. Porque a gente ensina princípios. É verdade ou não é? E por mais que Freud diga que a criança ela tem uma idade sexual, na verdade ela vai ter esse despertamento para a sexualidade se ela for provocada por isso. E a responsabilidade é nossa. A casa de Davi, ela começa a ser destruída porque ele não presta atenção com quem seu filho estava andando. Ele não presta atenção nas influências. Agora, por que, Pepe, que Davi não prestou atenção nas influências? A Bíblia não diz isso, Luciano. Isso é uma avaliação minha, uma conjectura minha. Porque ele estava ocupado demais para ganhar territórios. Ele estava ocupado demais para conquistar reinos. Ele estava ocupado demais para crescer, que ele não conseguiu prestar atenção nos filhos. A que preço você está conquistando? A que preço você está crescendo? A que preço você está buscando riquezas? Nós temos que pensar nisso. Qual é o preço? Ontem eu saí da aula, cheguei em casa, os meninos estão estudando de manhã agora. Oh Deus, que dificuldade.
10h30 eles já estão dormindo. Mas ontem eles ficaram me esperando. Eu cheguei em casa às 11 horas. Quando eu abri a porta, um gritou: pai, falei: oi, vem deitar comigo. Eu estava o dia todo com a mesma roupa, grudento, suado. Eu falei: cara, deixa o pai tomar um banho. Aí ele falou: amor, se você tomar banho, eles dormem, eles querem ficar com você. Aí eu corri, tirei minha roupa, passei um desodorante. Estava feio o negócio. Meu Jesus. E deitei com eles. Eles queriam ficar comigo. Aí eles começaram a conversar. A mãe falou: gente, vocês precisam dormir. Mãe, nós estamos com saudade de conversar com o pai à noite, porque antes deles estudarem de manhã, a rotina era eu deitar e dormir com eles todos os dias. Agora eu chego em casa e eles estão dormindo. Eu perguntei: meu Deus, que preço é esse que eu estou pagando? Com todo o respeito e o amor que eu tenho pela igreja, eu falei: eu estou cuidando dos outros. Será que eu estou tendo o mesmo cuidado com a minha casa? Por favor, coloque amor nas minhas palavras. Estão entendendo isso? Coloque amor. Será que eu estou gerando isso? Eu falei: eu preciso mudar minha rotina. Preciso mudar minha rotina. Porque eu tenho que ficar mais perto deles. Quando eles tiverem 20 anos de idade, eles não vão querer ficar comigo. Agora eles estão clamando pela minha atenção, pela minha presença, pelo meu cuidado. Eu faço questão de almoçar em casa todos os dias, não importa onde eu estou, eu vou almoçar em casa, porque é o tempo que eu tenho com eles. O problema é que agora eles chegam da escola 1h30. E eu tenho que estar, no meu primeiro compromisso de agenda é 2h no máximo. Eu tenho meia horinha, mas eu faço questão de ter essa meia horinha com eles. Eu estou almoçando 1h30, não tomo café. Então 1h30 eu estou varado de fome, mas eu faço o esforço para pelo menos a gente sentar à mesa e ficar juntos. Porque eu não posso perder o preço, eu não posso pagar esse preço de perdê-los. A gente tem que parar para pensar. Quem está me entendendo, diga amém. Porque se você não estiver perto do seu filho, o diabo vai querer ficar. Se você não estiver perto da sua filha, o diabo vai colocar alguém para ficar perto dela. E o maior inimigo hoje dos princípios dos nossos filhos são as influências que eles estão recebendo. Quem está entendendo, diga amém. Segundo erro que Davi cometeu, nós vamos entender agora com o próprio Aminon. Além de deixar uma influência errada, quando Aminon comete essa atrocidade contra a sua irmã, quando ele comete esse crime contra a sua irmã, o que Davi fez? Vai comigo lá no texto de 2 Samuel, capítulo 13, verso 21. O que Davi fez? Quando o próprio filho violentou a irmã, quando o próprio filho, ele quebrou todas as regras de convívio familiar, o que ele fez? Olha o que diz a Bíblia. Diz assim, ó: e ouvindo o rei Davi todas estas coisas. Quais eram as coisas? O que aconteceu? A violência que aconteceu com a sua filha, com a sua princesinha. A Bíblia diz: e vendo Davi todas estas coisas, muito lhe acendeu a ira. Ponto final. Ele ficou bravo. Ele não fez mais nada. O que ele fez? Ele corrigiu o cara. Ele disciplinou o cara. Ele deu um tranco no cara. Ele rebaixou o cara. Ele declarou: você nunca mais vai ser rei, esquece isso. Não, ele não fez nada. Ele passou a cinta no cara? Não. Ele simplesmente ficou bravo. E não fez nada. Ele não se posicionou. O erro, segundo o erro de Davi, foi não corrigir o filho quando o filho errou. E essa é a nossa geração de pais. Pais que estão sendo coniventes. Não, é criança. Não, é adolescente. Não, essa idade de juventude é tudo assim. Não, e não, e não, e vai acontecer o quê? O filho rouba, a mãe defende. O filho mata, o pai defende. Estupra, a mãe esconde. É uma geração de filhos que não são corrigidos. O filho traz a namorada para dentro de casa e o pai deixa. Não, ele sabe o que ele faz. Irmão, é tua casa. Minha casa, minha regra. Quem está me entendendo, diga amém. Ah, mas se eu fizer isso eu vou perder. Então perca. Mas você não pode deixar a sua casa ser comprometida. Eu vou dizer, tem pais cristãos, evangélicos, que deixam. Você não sabe falar o que eu estou falando, né? Você já entendeu, né? Não está lá dentro de casa. Eu já vi de pai crente dizer: pastor, é melhor fazer dentro de casa do que fazer na rua. Vai que está dentro do carro e é sequestrado. Mas pelo amor de Deus, meu amigo, que princípio que você está ensinando? A menina engravida? E quem vai cuidar do bebê? A avó. É ela. Porque não ensinou o princípio.
limite. Fala, meu irmão, já tem 18 anos? Você quer tomar a tua posição? Aqui em casa não. Toma teu rumo. Eu não vou ser conivente. A Bíblia diz que Deus revela o seu amor como? Corrigindo. A Bíblia diz, Deus corrige o filho que Ele ama. Como que diferencia, a Bíblia diferencia o ímpio do filho? Deus não corrige o ímpio, porque não é filho. A Bíblia diz, Salmo 37, não fique chateado quando o ímpio prospera, porque ele é como a relva que vem o sol, ele se levanta e ele queima. Deus não tem compromisso com ele, porque ele não é filho. Agora o filho, o que Deus faz? A Bíblia diz, ele não retém a vara, ele corrige, porque ele ama. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando você não dá limite para o teu filho, quando você não corrigir, você não ama. Se você diz, eu não bato porque eu amo, você não ama. Você não ama, porque se você amasse, você corrigia. Porque se Davi amasse Amnon e não visse apenas como aquele que iria substituí-lo no trono, ele tinha dado uma chincha no cara, ele tinha pegado pesado, ele tinha se posicionado, mas a Bíblia diz que ele só ficou chateadinho. Só ficou chateadinho. E sabe o que me acho interessante? É que a menina foi violentada e depois de violentada ela foi expulsa da casa do irmão Sérgio. A Bíblia diz que ele jogou para fora. Tira essa mulher daqui que eu fiquei com nojo dela. A mesma paixão que ele sentiu por ela, a Bíblia diz que depois de cometer o erro, ele a rejeitou. E Davi fez o quê? Nada. Eu não vejo Davi indo socorrer, eu não vejo a Davi indo consolar, eu não vejo Davi trazendo para a casa dele. Sabe quem que consolou? Sabe quem que cuidou? Sabe quem que deu atenção? O irmão. Sabe quem protegeu? O irmão. Sabe quem acolheu? O irmão. Sabe quem se doeu e decidiu fazer algo? O irmão, porque o pai não se posicionou. Filhos, eles clamam por correção. A Bíblia diz que você afasta a loucura do menino com o quê? Vara. Menino que não tem vara fica doido, louco. E depois que ele tiver perdido, a culpa é tua. Meu filho está nas drogas, se perdeu. Não se perdeu não, você perdeu ele. Nós precisamos entender isso. Nós estamos perdendo os nossos filhos. Eu tenho 3 carinhas em casa. Eu presto muita atenção nesse processo da correção. Agora pergunta para mim se ele saiu da linha nas próximas brincadeiras com o irmão. Não, porque ele entendeu o limite. A Bíblia diz que Amnon violentou a irmã e na outra semana ele estava fazendo festa. Porque ele não teve direção. E às vezes quem é o problema, Lorena, de uma falta de limite? A avó. Vou colocar ela no pacote. A mãe entra na frente. Não, você não vai bater no menino. Defende, esconde. O cara vacila, ela esconde. A menina vacila, ela esconde. E quem está mandando os filhos para o inferno? É a avó, é a mãe. É o pai que é conivente. Não, vou deixar dessa vez. Você quer criar uma criança sem vergonha, adolescente sem vergonha, é você prometer e não cumprir. Vai prometendo, eu vou te pegar. Fala, pega nada, tu é frouxo. Não prega. Tem que entender. Lá em casa, vó Kel e vó Ni já sabem. Na hora da correção, não entra na frente, porque se entrar vai piorar. E gente, fazia muito tempo que eu não usava a vara com eles. Fazia muito tempo. E eu espero que continue fazendo agora em nome de Jesus. Pode dar um amém para salvar a galerinha? Mas eles sabem, precisou de correção, precisou de disciplina, vai ter. É claro que chega uma hora, Rebeca, que não precisa mais da vara, porque não tem mais. Você vai bater um moleque de fala grossa, barba na cara, pelo no peito, você vai passar a vara nele? Você tem que dar disciplina, você tem que corrigir. O que vai acontecer com você agora, lindão? Agora você vai perder o que você gosta. Dá aqui seu celular. Vai tirar o computador do quarto. Você vai fazer isso daqui agora dessa forma. Disciplina. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho que Ele ama. Meu pai, ele cometeu algumas falhas comigo na minha paternidade, mas se tem uma coisa que meu pai não me deixou ser, é bandido. Porque o pau torava em casa com força. A vara corria solta. E eu digo, é por causa disso que eu virei homem. Por causa disso. Porque eu tive limites. Davi não deu limites. Meu Deus, eu preciso correr. Terceiro erro que Davi cometeu. Vai comigo em 2 Samuel 14, 23 agora. Absalão mata o irmão que violentou a irmã. O que Davi fez? A Bíblia diz que a ira se acendeu e Absalão fugiu. E Davi não foi atrás. Ele ficou 3 anos fugido. Davi não foi atrás.
Quando Absalão matou o próprio irmão, Davi perdeu 2 filhos. O que morreu e o que matou. Sumiu. Ficou 3 anos fugido. A Bíblia diz que depois de 3 anos, o coração de Davi estava consolado. E ele teve saudades do filho. Mas ele não foi atrás do filho. Olha o que diz aqui 2 Samuel, capítulo 14, verso 23. E levantou-se, pois, Joabe... só antes daqui, deixa eu explicar. Ele teve saudade do filho, não foi atrás do filho. Ele sabia que o filho estava longe, sabia que o filho tinha cometido um erro, sabia que o filho estava indignado com toda a situação, mas ele não foi atrás do filho. Ele foi orgulhoso. Então Joabe, o general e amigo, parente, vendo toda essa situação, arruma uma forma de tentar seduzir o coração de Davi para Absalão. Davi aceita, destraga Absalão. Ok, pode trazer o menino, traz o rapaz. E agora ele volta já pai, volta já casado, volta já com filhos, volta já, a Bíblia diz que ele era um cara de uma bela aparência, mas olha o que diz o verso 14, capítulo 14, verso 23. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém, a casa de Davi. Porém disse o rei: torne Absalão você para sua casa, mas não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a casa dele, mas não viu a face do rei. Tudo bem que o cara cometeu erro, de novo ele não corrigiu. Mas agora que o coração dele estava confortado, era hora dele fazer o quê? Sentar e resolver. Sabe, Samuel, como que se resolve o problema de família? Sentando e conversando. Sabe como que se resolve o problema conjugal? Sentando e conversando. Sabe como que se resolve o problema com filhos? Sentando. O cara era adulto. Ele falou, ok, traz para Jerusalém, mas não vai ver a minha cara. Não quero te ver, estou de mal. O cara foi frouxo, ele foi imaturo. E o coração de Absalão tomou raiva do pai. Voltou e o pai não dava atenção. Ele começou a chamar atenção e queimou o campo de lentilha de Joabe e Davi não fez nada. Um dia ele foi para os portões de Jerusalém e começou a se levantar contra o seu pai, insurgir, se rebelar debaixo do nariz de Davi. Mas Davi não queria ver a face dele. Que tipo de pai é esse? Um pai, Gil, que consegue ficar 3 anos sem procurar o filho e quando o filho volta ele não olha na cara? Desculpa, gente, eu sei que Davi é um cara que tem uma referência, mas imaturo, arrogante, soberbo. Perdeu o coração do filho. Tem muito pai que está perdendo o coração do filho, por quê? Porque ele está longe. Ele não traz o filho para perto. Um dia, não me dá satisfação. Onde você estava quando ele precisava da sua atenção? Trabalhando, correndo, fazendo, e não sei o que. Perdeu o coração. E filhos que você não tem o coração, se rebelam. Absalão se rebelou contra o pai. Se rebelou de tal forma, irmão, olha o nível, Elemar, da rebelião de Absalão, que ele possuiu as mulheres do pai numa tenda na frente de toda Israel. Claro que era um cumprimento de uma profecia. Natã falou para Davi, o que você fez escondido, o que vai vir depois de você, vai fazer na frente de todo mundo. Mas você consegue entender, quando ele possuiu as mulheres do pai dele, no pátio, para todo mundo ver o que ele estava dizendo. Nós não vamos ter mais restauração, meu irmão. Acabou aqui. Acabou aqui. E tudo isso por quê? Porque quando o pai precisava estar perto do filho, não precisou. Aí alguém vai dizer assim, pastor, e agora o que eu faço? Já perdi o coração do meu filho. Agora reconcilia. A Bíblia diz, o espírito de Elias reconciliará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não importa a idade, tem que ter reconciliação. E para eu poder encerrar, que meu horário está estouradérrimo, o último erro que Davi cometeu, infelizmente, ele não soube dizer não para os seus filhos. Agora vai comigo em 1 Reis, capítulo 1, verso 5. Foi com o 4º filho morto, Adonias. Davi já estava velho, já tinha decidido quem seria o rei no seu lugar. Salomão assumiria o reino. Adonias, não aceitando a decisão do pai, contrariando a direção de Deus, ele se posiciona em Elisiane e diz, eu vou ser rei. Levanta homens para poder estar por volta da sua carruagem, gritando, Adonias é rei, viva o rei, viva o rei. Agora olha o que diz o texto, que interessante. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu irei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele.
Diante dele, né, eles estavam declarando: Adonias é rei. Verso 6. E nunca seu pai o tinha contrariado. Sabe por que ele se rebelou contra o pai? Sabe por que ele veio contra o pai? Porque nunca ouviu não. Diga assim: meus filhos precisam aprender o poder do não. Nossos filhos precisam ser contrariados. A primeira resposta que o teu filho tem que ouvir para tudo é não. Para depois ele negociar o sim. Tudo. Tem pai que para poder compensar a ausência, ele dá tudo. Ele dá o brinquedo que quer, ele dá o que pede, além de deixar o filho imaturo, deixar o filho inseguro, deixar o filho mimado, porque a ausência de não vai gerar exatamente isso, imaturidade, mimado, vai gerar filhos rebeldes, imaturos que não cresceram. Ele matou o próprio filho. O verso 6 a Bíblia deixa bem claro: e nunca o seu pai tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E ele era também muito formoso a aparecer. E Agite o tivera depois de Absalão. Era irmão de pai e mãe de Absalão. Morreu porque não foi contrariado. E a minha pergunta é: o que nós vamos fazer pela nossa casa? Vamos colocar de pé?